Olá, estamos aqui para lhe apresentar o quinto vídeo da série O Ego em Conexões. E o tema do nosso vídeo de hoje é ordenar. Ordenar é uma habilidade que o nosso ego precisa desenvolver. É a habilidade da qual ele pode se apropriar para colocar uma ordem no mundo. Para além das questões internas que o ego tem que lidar, as suas memórias, os seus traumas, as suas fantasias, os seus sentimentos. Além desse universo interno, o ego precisa saber lidar também com as questões externas, com esse mundo material. E saber estabelecer uma ordem entre aquilo que está dentro dele e aquilo que se apresenta fora. Para não correr o risco de querer suprir as suas necessidades interiores, as suas necessidades essenciais, através da busca das questões externas, através de projeções, de ilusões que essa realidade fora dele pode lhe oferecer. Então, ordenar é você saber também priorizar, saber o que realmente tem maior valor e o que não é tão importante, não é tão relevante para você. Então, o ego, ele, ao longo da vida, nós vamos vivendo situações para ir desenvolvendo esse pensamento lógico, esse pensamento um pouco mais racional, para além das fantasias, para além das percepções mais particulares, das subjetividades, existe também uma objetividade na realidade. Então, o pensamento lógico, racional, que nos ajuda a estabelecer uma ordem, a montar um plano, elegendo as nossas prioridades, aquilo que a gente vai focar com maior intensidade e o que a gente vai colocando para as margens como elementos não centrais, como questões que não têm grande valor para a nossa realização mais profunda. Então, pensando como que isso vai se apresentando para nós, já desde a nossa infância, nós somos cobrados, nós somos orientados a cuidar bem do nosso ambiente, mantê-lo organizado, não quebrar as coisas, preservar os nossos brinquedos, saber também esperar ou se esforçar para poder conquistar algo que nós desejemos materialmente. Então, quando crianças, nós fantasiamos possuir tudo. Só que existem as limitações financeiras, Existe o momento certo para nós fazermos determinadas aquisições de acordo com o poder aquisitivo dos nossos pais. Então a gente vai recebendo ali os nãos, a gente vai percebendo que existem limites, que nem todo desejo pode ser realizado no tempo que a gente quer. Para que eu conquiste algo, eu preciso me esforçar, eu preciso apresentar um determinado resultado, eu preciso ter um determinado comportamento. Então, esse senso de organização, a existência das regras, a imposição dos limites, tudo isso vai fazendo com que nós tracemos estratégias que a gente consiga colocar uma ordem na nossa realidade, qual o caminho por onde a gente vai para conquistar os nossos objetivos, não se perdendo frente às distrações, não nos orientando apenas pelo nosso desejo, pela nossa vontade, pelas nossas fantasias, mas despertando para a existência de um mundo que impõe limite, que exige um determinado tipo de comportamento, que impõe limitações financeiras. Então, essa realidade, esses desafios, esses conflitos vão aguçando o desenvolvimento do nosso pensamento racional, do pensamento lógico. E aí, então, a criança, desde cedo, vai percebendo, vai desenvolvendo um pensamento lógico, matemático, calculando o que ela tem que subtrair da vida dela para conquistar determinados resultados. De repente, ela grita muito, ela fala de forma autoritária e alguém lhe diz que aquilo não é bonito, que ela precisa falar com respeito.
Então ela já vai ali se moldando e calculando que ela tem que subtrair esse comportamento e que ela precisa somar uma outra atitude, desenvolver uma outra postura para poder ter respostas positivas, para poder alcançar aquilo que ela deseja. No caso, seria falar com respeito, falar com calma, falar com paciência. Então, esse é o pensamento lógico, né? Onde nós fazemos os cálculos, refazemos os cálculos, observamos os resultados e elegemos caminhos novos, novas estratégias. Então, isso se apresenta para nós na nossa infância. Por vezes nós temos excelentes colaboradores, geralmente ali a figura paterna ou a figura de alguém que exerça a função paterna, apresentando os limites, apresentando também as exigências do mundo, da sociedade, o que se espera de uma pessoa, o quanto que a gente precisa se esforçar, que a gente tem que trabalhar, que a gente tem que saber fazer bom uso dos recursos que nós temos. Então, essa relação com o mundo material, essa relação com o mundo exterior é algo que está mais para a energia masculina e que na infância se apresenta para nós através de quem exerce a função paterna, que pode ser um homem, pode ser uma mãe solo que exerça a função materna e a função paterna ao mesmo tempo, pode ser um tio, pode ser a avó, pode ser um irmão mais velho, contanto que para o nosso desenvolvimento, a gente precisa se apropriar dessa habilidade do pensamento lógico, de conseguir colocar uma ordem no mundo para que a gente não se sinta perdido. E essa ordem que a gente coloca no mundo é elegendo o que é prioritário para nós. A ausência dessa habilidade, quando nós não somos estimulados, quando essa habilidade da ordenação da realidade, da compreensão de como a realidade está ordenada também, a ausência disso pode reforçar em nós, fazer crescer em nós um perfil de personalidade muito autocentrado, né? Onde o nosso ego reina falsamente, onde o nosso ego, na sua fantasia, é um rei soberano, para não dizer um rei tirano. Então, nós podemos ali desenvolver comportamentos autoritários, né, de se desesperar, de fazer uso da força, de exagerar no choro, na chantagem, de ser agressivo para satisfação das nossas necessidades e sem conseguir compreender, né, os limites que estão colocados, a rota que a gente precisa recalcular, o comportamento que a gente precisa rever, o esforço que a gente precisa apresentar para a conquista daquilo que desejamos, o tempo que é necessário esperar até que as condições para que as nossas conquistas se deem, se apresentem, né, sejam organizadas. Então, essa habilidade, né, de ordenar, ela é, assim, importantíssima na constituição da nossa personalidade, no fortalecimento do nosso ego, e nós devemos observar como que essa habilidade de estabelecer a ordem se encontra na nossa vida. Se nós somos seres de fato organizados, se nós conseguimos lidar bem com a organização do tempo, com a organização dos recursos financeiros que nós temos, a organização da nossa vida profissional, da nossa vida afetiva, né? A gente consegue estabelecer uma ordem, o que vem primeiro, o que vem depois, quanto de tempo é reservado para cá, quanto de tempo é reservado para cá. Então, a ausência dessa habilidade na vida adulta pode gerar transtornos severos, né? Pode gerar, inclusive, um desequilíbrio mental, uma psicopatologia. Então, a racionalidade, ela é muito relevante para a organização da nossa vida, não só da vida externa, mas da nossa vida interior, né? Dos nossos conteúdos internos. Se hoje nos falta essa habilidade, certamente é reflexo disso não ter sido construído, disso não ter sido estimulado no nosso passado. Ou
na nossa infância, nessa vida atual, ou então, né, lembrando da nossa bagagem espiritual, do nosso passado espiritual, do que nós vivemos, seja em outras encarnações, ou do que foi vivido pelos nossos antepassados em outras gerações, né, esse grupo familiar, esse grupo no qual nós estamos inseridos, ele tem padrões. Então, esses padrões que vêm do passado, eles podem ser corrigidos em nós durante a nossa infância. Ou, durante a nossa infância, pode acontecer também um reforço daquilo que pode ser a prepotência, o autoritarismo, de eu julgar ter poderes para além do que tenho de fato. De eu querer impor a minha vontade, sobrepor a minha vontade frente à realidade concreta, frente aos outros. Então, esse poder ele pode estar exageradamente para cima, né, na prepotência, na onipotência, ou então nós podemos também ter esse poder pessoal para baixo, né, ou em baixa, nos sentindo totalmente impotentes, incapazes. E aí a gente olha para a realidade material, já desde a nossa infância, por trazermos isso do nosso passado espiritual, esse sentimento de impotência, de não conseguir dar conta de superar os obstáculos e os desafios da vida material, a gente pode se sentir pequeno, a gente pode nutrir um sentimento de dependência, né, de que os outros têm que fazer por nós, porque nós não damos conta, né? A gente pode ir silenciando, calando, inclusive, os nossos desejos. Aquilo que a gente sente como necessidade, a gente já nem expressa mais, porque nós não acreditamos na possibilidade de realização. Então, podemos trazer esse padrão da impotência e ele se apresentar na nossa infância e estar conosco ainda na vida adulta. Agora, o grande questionamento ou a grande reflexão que nós precisamos fazer é se estamos no desequilíbrio da impotência ou no desequilíbrio da prepotência, buscarmos o ponto de equilíbrio, né? Buscarmos desenvolver o nosso poder pessoal com racionalidade. O que garante o equilíbrio para o uso do nosso poder? A racionalidade. Eu preciso equacionar aquilo que eu desejo, o que é a minha necessidade e as possibilidades que estão dadas, ou as possibilidades que eu tenho as condições que eu tenho que construir para depois realizar o meu desejo. Então, essa organização, essa ordem entre o que é interno, o que é externo, o momento adequado para a realização, o saber esperar, o saber construir, essa capacidade de ordenar esses elementos todos é fundamental para todos nós. E esses desafios, né, que a vida nos apresenta, em que nós precisamos resolver verdadeiras equações, né, calculando o que precisa ser subtraído, o que precisa ser somado, o que precisa ser multiplicado, o que precisa ser dividido na nossa vida, né, compõem conflitos, né, desafios que nos levam a construir estratégias, a desenvolver um plano, a ter prioridade e fortalecendo o nosso poder pessoal, né, a nossa capacidade de racionalização. E assim, nós também conseguiremos estabelecer até uma ordem inclusive em torno dos conflitos e dos desafios. O que nos desafia de fato? O que é conflito relevante? Conflito que eu preciso me dedicar a eles. E conflitos que não são relevantes, conflitos que não merecem a minha atenção, conflitos aos quais eu não deveria me dedicar. Então, a desorientação, né, a desordem pode nos fazer estarmos brigando, conflitando, simplesmente para ter razão. Vivendo conflitos por questões triviais, conflitos egóicos, só para mostrar que nós somos os certos, ou que nós somos os melhores, que nós somos os maiores, ou que nós merecemos mais que os outros. Então são conflitos ilusórios, né? São conquistas que não vão nos fortalecer, não estão contribuindo para
para nossa transformação efetivamente e não tem respaldo na racionalidade. Enquanto que eu poderia buscar viver conflitos que vão me fazer crescer, né? Conflitos onde eu me percebo tendo que rever as minhas estratégias, ajustar a minha personalidade, me corrigir em algum aspecto, me fortalecer em algum aspecto. Então eu geralmente, nesses conflitos que valem a pena, os conflitos que me possibilitam maturar, os conflitos que me possibilitam crescer, esses conflitos vão me permitir acessar a minha própria essência ou a essência que eu sou. Então nós precisamos saber viver os conflitos, compreendendo que eles são oportunidade de nós nos remodelarmos, de nós removermos de nós excessos, de nós tirarmos da nossa vida aquilo que acaba cobrindo quem a gente é verdadeiramente, removendo cascas, superficialidades que ocultam quem nós somos essencialmente. É como se nós fôssemos uma pedra preciosa e estivéssemos enterrados. E que para chegarmos até essa pedra tão preciosa, seria necessário remover camadas e mais camadas de solo. Então, o nosso trabalho, a nossa lida com os conflitos, acabam sendo oportunidades de nós irmos removendo aquilo que não é essencial. Aquilo que esconde o que é a essência que nós somos, a nossa realidade mais profunda, mais bonita. Então que nós possamos ter esse entendimento, né, do que é essencial e o que não é essencial, ter essa ordem na nossa mente, ter essa clareza, esse discernimento, para que o nosso ego possa remover essas camadas de entulho, essas camadas daquilo que não é essencial, para então ter esse contato, esse encontro, essa descoberta da essência que cada um de nós é. Que o governo, né, que o modo de conduzir a vida e de governar a vida do ego seja de entrega, seja de permissão, que essa essência venha, que esse essencial se faça presente na nossa vida. E ele, então, seja submisso ao que é essencial. Que ele administre, que o nosso ego administre a nossa vida. Que ele nos conduza, mas tendo acima dele, orientando essa condução, orientando essa governança da vida à luz do que é essencial. E eu lhe convido, então, nesse momento, a fazer a nossa meditação. Se você puder, se você estiver num ambiente que lhe permita meditar agora, né, se você estiver em condições de um recolhimento maior, que o que está aí à sua volta não venha lhe atrapalhar, você pode fazer a meditação agora, ou então mais tarde, né, antes de você dormir, quando você tiver um tempo que lhe permita esse recolhimento, você volta, né, ao nosso vídeo e realiza a sua meditação, que é uma oportunidade de nós aprofundarmos a reflexão sobre o valor da habilidade de ordenar para o nosso ego. Então, lhe convido a fechar os seus olhos, a respirar com quietude, com serenidade. E vá sentindo nessa respiração mais leve, mais serena, o seu corpo se aquietando, a sua mente se aquietando. Sinta-se em uma praia de frente para o mar. Nesse momento você vê que o mar está revolto, as ondas estão violentas e existe uma forte ventania. E você vive esse momento com entrega. Você abre os seus braços e deixa que esse vento lhe envolva, que essa ventania lhe atinja, na certeza de que esse vento forte
está levando da sua vida, está retirando de você tudo que pesa. Os pesos em sua cabeça, em seus pensamentos, os pesos em seus ombros, nas suas costas, vão sendo removidos por esse vento forte. E aquilo que oprime, que pesa em seu coração, também é removido por esse vento que é forte e é brisa refrescante. E você vai se sentindo então mais leve. Você vai se sentindo numa integração maior com a natureza. E você vai percebendo que as agitações internas vão se diluindo, vão reduzindo neste momento. O mar revolto dentro de você também vai se aquietando. As ondas vão ficando suaves. E você observa o mar fora também aquietar-se. As ondas estão mais harmônicas. E nos vem nesse momento o entendimento de que estabelecer uma ordem na nossa vida, organizar os nossos conteúdos internos, equilibrá-los, harmonizá-los, nos garante uma paz interior que se reflete no nosso olhar sobre o mundo externo. Compreendemos assim o quanto que a habilidade da ordem nos nossos pensamentos, nos nossos desejos, no nosso mundo interno, nos leva a olhar para o mundo externo com discernimento, com foco, compreendendo como ele está organizado, ordenado, nos possibilitando criarmos as nossas estratégias, o nosso foco, o caminho por onde iremos. E nessa harmonia nos sentimos mais fortes, nos sentimos envolvidas de luz. E o mar se aproxima de nós e suas ondas beijam os nossos pés, trazendo frescor, umidade, para que em nossas vidas sejamos menos rígidos, menos duros, menos inflexíveis. Com essa umidade, vamos nos fazendo mais maleáveis, mais flexíveis, mais moldáveis, facilitando as transformações que precisamos viver. Fazendo uso do nosso poder pessoal para nos transformarmos e contribuirmos com as mudanças que o mundo externo também precisa viver. Que essa luz esteja sempre conosco, iluminando os nossos caminhos, numa governança da vida flexível, de submissão do ego ao essencial, à essência, à luz que nós somos. E assim seja.